Senhor, meus irmãos, me chamo Camille, sou uma serva de Deus e hoje estou aqui para nós iniciarmos mais um vídeo no nosso canal Luz da Palavra. E hoje nós iremos falar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, que é muito importante nós aprendermos e sabermos. Amém? Mas antes de você sentir no seu coração de deixar o like e se inscrever no canal, amém. Se não, amém também. Então vamos começar, meus irmãos. Por meio de 66 livros separados, 1189 capítulos e centenas de milhares de palavras, a Bíblia traz uma mensagem extraordinária. Deus é amor. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, no qual Deus cria os seres humanos, até o último capítulo do Apocalipse, no qual Deus faz o convite. E todo aquele que tiver sede, que venha, e aquele que desejar, que tenha de graça e água da vida. E a Bíblia prova que Deus está intimamente envolvido, familiarizado e preocupado com a vida de suas criaturas. Seu amor maravilhoso por nós fica claro que a morte de seu Filho, Jesus Cristo na cruz. Esse sacrifício feito por nossos pecados permite que qualquer pessoa siga o caminho certo aos olhos de Deus, simplesmente tendo fé e acreditando em Deus, na obra dele, tendo fé na obra dele, meus irmãos. E agora nós iremos falar o que é a Bíblia. A Bíblia deriva-se do vocabulário grego, bíblios, que significa conjunto de livros. Cerca de 40 escritores em diferentes épocas escreveram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, um único autor. Vários escritores, profetas e apóstolos. Está dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento, divisão que lembra a antiga e nova aliança de Deus, que Deus estabeleceu com o homem. E a composição da Bíblia, ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos e 31.173 versículos. Do Antigo Testamento, são 39 livros, 929 capítulos, 23.214 versículos. Eu já irei citar os livros, que é muito importante nós sabermos os livros exatamente do Antigo quanto do Novo Testamento, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes 39 livros são do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele é formado por 27 livros, 260 capítulos e 7.959 versículos. E os livros são Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse, que são os 27 livros do Novo Testamento. É muito importante nós sabermos estes livros, tá, meus irmãos? É essencial para nós sabermos, E aqui também nós vamos falar como a Bíblia foi escrita. Entre 1500 e 400 anos antes de Cristo e entre 45 e 90 anos depois de Cristo. Durante aproximadamente 1600 anos. Por mais de 40 autores e em 3 línguas, tá? Foram escritas em 3 línguas, as primeiras foram aramaico, hebraico e grego, e em 3 continentes, África, Ásia e Europa. A Bíblia não foi escrita numa única língua, mas em 3 línguas diferentes. O hebraico foi a língua em que foi escrita a maioria do Antigo Testamento. Era a língua falada pelos hebreus e atualmente é a língua oficial do Estado de Israel. Apenas alguns trechos do Antigo Testamento foram escritos em outra língua, no caso, o aramaico. O aramaico era um grupo de dialetos muito ligado à língua hebraica. Era falado não só em Israel, mas também em vários outros países da época do mundo bíblico. E
Todo o restante do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Já no Novo Testamento, temos como língua original o grego, tá? Então o grego ele é a língua original do Novo Testamento. Das escrituras nessas línguas originais surgiram as traduções bíblicas em diversas línguas faladas pelo mundo. Hoje temos a Bíblia traduzida em milhares de idiomas. Resta-nos o desafio de praticá-la. Então já diz aqui que nós temos que praticar a Bíblia, ler, né? Eu já irei falar sobre isso depois. E agora, meus irmãos, entra um título aqui bem bom, né? Um título aqui bem... Na verdade, é um título assim... As características, outras características da Bíblia, né? Então vamos lá. A Bíblia contém muitas metáforas profundas, bem como figuras de linguagens acerca de si mesma que nos ajudam a visualizar uma ou mais das características que listamos acima. A Bíblia é como uma semente que nos salva. Pedro escreveu, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permaneça para sempre. A Bíblia é como o leite que nos nutre. Pedro acrescenta, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, mas para que por ele vades crescendo, tá? A Bíblia é como a carne que nos satisfaz. O autor de Hebreus observa o seguinte acerca das Escrituras: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos executados para discernir tanto o bem como o mal. A Bíblia é como a água que nos lava. O salmista pergunta: como purificai o jovem ao seu caminho? E ele mesmo respondeu, observando-o conforme a tua palavra. Paulo acrescenta, ainda vós, maridos, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo, se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A Bíblia é como um fogo que nos purifica, né? Nas palavras do profeta Jeremias, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. A Bíblia é como um martelo que nos quebra. Na mesma passagem, Jeremias acrescenta para Deus, não é minha palavra, como um martelo que estilhaça a penha, meus irmãos. Sim. Então, meus irmãos, aqui nos diz bastante coisa, espero que os irmãos estejam entendendo. Nós iremos agora falar sobre o caráter santo da palavra de Deus. A santidade é utilizada para a palavra de Deus, de forma similar ao modo como é empregada para Deus, a saber, ser preparada das outras coisas, ser sagrada, ser exaltada. Paulo disse a Timóteo, e que deste a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem trazer-te e te fazer-te sábio. Se nós pedirmos a Deus sabedoria e paz dentro do nosso coração, para que Ele abra nossa mente de conhecimento, para que nós podemos ler a Bíblia entendendo. Não basta ler a Bíblia e não entender nada. Nós precisamos ler, pedir para Deus primeiro, direção para ler a Bíblia para entender. Porque se a gente lê por ler, a gente não vai acaba não entendendo nada. Mas se a gente ler, tá, meus irmãos? Então nós temos que pedir direção para Deus para ler a Bíblia para nós entendermos, né, meus irmãos? E nós temos que pedir esta direção para Deus para que nós podemos entender para a salvação. Continuando aqui, meus irmãos. E fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Desde o princípio dos tempos, as Escrituras eram consideradas sagradas. Quando Moisés escreveu as suas palavras, foram colocadas ao lado da Arca da Aliança, no lugar mais sagrado do Israel antigo. A palavra de Deus não é sagrada por si mesma, mas também tem o poder de nos fazer santos. E Jesus orou:
Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Orientação de que a palavra de Deus pode fazer-te sábio para a salvação. A Bíblia é distinta de todos os outros livros da humanidade. Ou seja, meus irmãos, não existe sequer nenhum livro aqui na Terra, aqui, né, no mundo, não existe um livro que nem a Bíblia. Então, assim, não tem as palavras, não tem nada. A Bíblia, ela é única, né? Assim como Deus. E já que somente ela tem o poder de salvação e de santificação, de santificação, Paulo falou do desejo de Cristo, de a igreja santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem macula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A autoridade divina da Bíblia. Com a palavra de Deus, a Bíblia tem autoridade divina. Isto fica manifesto de diversas formas. Primeiro, ela é a nossa autoridade final, em questão de fé e prática. Então, é em questão de fé e prática, meus irmãos. E espero que os irmãos estejam entendendo. Segundo, Jesus disse que a palavra de Deus deve ser honrada acima de qualquer preceito ou tradição humana. Terceiro, como a Bíblia é a palavra de Deus, ela fala com autoridade a respeito dele. Jesus fez uma descrição disso nas seguintes palavras. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei. Eu disse: sois deuses. Pois se a lei os chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. E a escritura não pode ser anulada. Nestes versículos, a escritura é tratada de 3 maneiras. E agora nós iremos para uma explicação que eu coloquei, que eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que ela é bem boa, assim, meus irmãos, bem fala com a gente mesmo, que dá para entender. A Bíblia é como uma espada que penetra no mais íntimo do nosso ser. O autor de Hebreus afirma: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem temos de tratar. A Bíblia é como um remédio que nos cura da doença do pecado. Davi declara: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A Bíblia é como um espelho que reflete quem somos de verdade. Tiago nos admoesta: porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se completa a si mesmo e foi-se a longo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que tenta bem para a lei perfeita da liberdade, é nisso perseverar, né, meus irmãos? Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A Bíblia é como uma lâmpada que ilumina os nossos pés. Davi escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para o meu caminho. A Bíblia é como um conselheiro que nos consola. Paulo nos assegura: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia é como um previsor que jamais falha. Pedro observa: e temos muito firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos com a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Eu não sei se os irmãos estão entendendo,
mas este que eu acabei de ler fala muito conosco, né? Fala a respeito de a Bíblia como uma lâmpada para os nossos pés, nos diz muito mesmo, meus irmãos. E nós iremos para a parte final, é isso mesmo, iremos para a parte final, já estamos terminando, e eu espero que a gente saia daqui com a certeza que nós estamos com, vamos dizer, o conhecimento da Bíblia. Agora nós sabemos tudo de um pouco, porque não sabemos tudo. Quem sabe tudo é somente Deus. Conhecimento não adquirimos, mas temos um pouco de entendimento, vamos dizer assim. A Bíblia tem autoridade final. Quando trata da sua autoridade divina, a Bíblia deixa claro que se trata de uma autoridade final. A última instância de apelação em tudo o que ela afirma ou implica. O salmista diz: pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Ele ainda acrescentou: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permaneça no céu. Jesus declarou mais uma vez: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ele repreendeu os líderes religiosos da sua época por exaltarem os seus próximos ensinamentos acima da palavra de Deus. Como vimos a maneira como Jesus e os autores neotestamentares utilizavam a expressão está escrito, manifesta a sua crença de que ela era a última instância a qual se recorria para resolver todas as disputas nela tratadas. Meus irmãos, então nós aprendemos quantos versículos são, tantos do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. Nós aprendemos quantos livros a Bíblia tem. Aprendemos muito mesmo, aprendemos sobre um pouquinho mais da Bíblia, né? Então, eu quero dizer assim, como eu disse antes, para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos pedir direção para ler ela. A Bíblia, ela tem assim, meus irmãos, muitas frases e tá muito escrito, meus irmãos, e tem muitas coisas que se nós pedirmos direção para Deus, é isso que eu quero dizer, assim, vou dar um resumo, que se nós pedirmos direção para Deus, Deus vai nos dar em nome de Jesus, e nós iremos poder ler de outro modo, nós entenderemos que aquilo é a Bíblia, porque aqui nós podemos ler facilmente, rapidinho e não entender nada, mas se nós pedirmos direção para Deus, lermos com calma, confiando que nós entenderemos, nós sim. Então é isto, meus irmãos, fica nestas palavras, eu espero que vocês tenham entendido. Então nós aprendemos que a Bíblia, ela é sagrada, ela é o livro de Deus. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui que eu não li ali, né? Não expliquei muito. Mas os autores, que na verdade os escritores que escreveram a Bíblia, na verdade foi Deus, foi o Espírito Santo. Mas na verdade, se dependesse dos autores, eles escreviam por escrever. Mas Deus, ele soprou nos ouvidos dos escritores e assim foi. Mas se Deus não fizesse isso, né? Os autores que escreveram, os escritores, iam escrever por vontade própria. Mas Deus soprou nos ouvidos deles e ali sim. Então aconteceria que eles escreviam por vontade, mas Deus soprou e tudo deu certo. Então leia a Bíblia, te aconselho a ler, que é muito bom. Ali você vai ter respostas para a vida, aqui você vai ter respostas para a vida. Isso aqui é uma maravilha, meus irmãos. A Bíblia, aqui ó, tudo escritinho, tudo certinho. Então já vemos uma maravilha que Deus deixou para nós, a Bíblia. Amém? Quero dar um recado antes de nós encerrarmos o nosso vídeo, encerrarmos. Meus irmãos, às vezes a gente, né, acaba falando uma palavra errada, falei errado ali, mas enfim. Encerramos
Já tô encerrando aqui, mas antes eu quero dar um aviso. Amanhã, às 3 horas da tarde, a gente vai receber um convidado especial para estar pregando aqui no canal. Camille, irmã Camille, você sabe o que vai ser pregado? Não, meus irmãos, mas creio que Deus vai abençoar o nosso preletor da palavra, né, o nosso pregador, e nós iremos entender bastante com a mensagem dele. É o presbítero irmão Reginaldo Dionísio, ele estará amanhã às 3 horas. O vídeo vai sair aqui no canal 5, 6 horas da tarde. Espero que vocês acompanhem aí, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Ele é meu pai e estará aqui para nos passar uma palavra. Amém? E espero muito de coração que você tenha entendido o que eu quis passar aqui. Peço que se você sentir no seu coração de deixar like, se inscrever no canal, amém, né? E que Deus te abençoe, leia a Bíblia, que você terá respostas para a vida, quando tá tudo difícil, quando a prova tá difícil, o essencial é nós orarmos, nunca perdemos a fé, sempre crer em Jesus e continuar lendo a Bíblia. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo, eu espero vocês amanhã. Amém?